sempre foram tratados mais como braços operacionais do que como futuros donos. Ou seja, o senhorzinho falhou ao tentar fazer a sucessão da fábrica para os filhos. E se ofereceu para ser sócio e colocar tudo nos trilhos. Falava bem, parecia íntegro e sabia das dificuldades. Adoro o parecia íntegro. Não importa o quão desesperada esteja a situação. Tudo precisa ser formalizado. Todo acordo precisa passar por advogados. E principalmente ninguém precisa ser visto como tábua de salvação. Porque muitas vezes o que parece ser uma solução pode ser o começo do fim. Nossa, que dramático esse roteiro. Então os caras estão ali vendo o patrimônio dilapidar, culpa porque era dos pais e eles não estão dando conta de administrar, querem ajuda e chega alguém falando exatamente aquele tom acolhedor de vai dar tudo certo, e aí é uma sedução, assim. É uma sedução. Meu povo, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Boletos e Babados, aquela fofoquinha útil para enriquecer o seu dia. O meu nome é TM Souto, eu sou planejadora financeira. Meu nome é Matheus Amaral, sou esposo, sócio e estrategista da TM. E nesse podcast a gente compartilha com vocês todas as histórias mais escabrosas, perrengues financeiros que as alunas seguidoras viveram e o que você pode fazer para evitar viver tretas como essas. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, você precisa conhecer o Money Expert, o meu programa de influência financeira que dura 6 semanas e tem mais informações aqui no link da descrição do vídeo. Clica nesse link para receber mais informações sobre o meu programa de influência financeira. E no episódio de hoje vamos falar sobre a puxada de tapete milionária. Que foi isso? Foi um... Meu Deus do céu. Gente, a história de hoje é daquelas que fazem qualquer um pensar 2 vezes antes de confiar cegamente em negócios sem papel assinado. É uma história de um patrimônio construído ao longo de décadas, sendo perdido em questão de meses. Quem contou foi a Patrícia, e o que aconteceu com a família do marido dela ainda gera cicatrizes emocionais e financeiras até hoje. Tá dramática essas histórias. O sogro da Patrícia era dono de uma fábrica de equipamentos para a indústria de embalagens. Dono de uma fábrica. Ele e o irmão fundaram a empresa em uma grande cidade, mas, nos anos 80, decidiram mudar tudo para uma cidade menor e mais promissora. Compraram um terreno enorme, construíram fábrica própria, investiram em uma estrutura moderna e estavam com as finanças sólidas. Parabéns aos empreendedores. Uma época muito difícil. Tomou risco e foi pra cima. Exato. Na época... A gente adora empreendedores, viu, gente? É muito difícil empreender no Brasil, então é muito admirável a pessoa que consegue começar do zero e tá certo. Na época, o sogro vivia muito bem. Casa confortável, viagens e uma empresa que prosperava ano após ano. Com o tempo, o irmão se afastou do negócio e o sogro tocou a fábrica sozinho. O seu filho mais velho, o irmão do marido da Patrícia, passou a trabalhar com ele desde cedo. Já o marido da Patrícia, por sua vez, ficou um tempo na capital, fazendo estágio, trabalhando, se formou e depois também entrou para o negócio da família. Ou seja, quem cuidava da fábrica era o pai, 2 filhos, e um desses filhos era o marido da Patrícia, só para a gente se situar. Durante anos, com o sogro à frente, a empresa prosperou. A fábrica tinha um terreno gigantesco e próprio, um ativo valiosíssimo e produzia a todo vapor. Mas tudo mudou quando a sogra faleceu. Então, o sogro abalado e envelhecido começou a se afastar do dia a dia, deixando o negócio para os filhos. Tudo bem. Foi aí que a fábrica passou oficialmente para as mãos dos 2 filhos, o marido da Patrícia e o cunhado. E logo ficou claro que, apesar de terem trabalhado lá por anos, eles não estavam preparados para administrar. Ah, Jesus, por que o velhinho não treinou os filhos? É difícil essa sucessão familiar, assim. Sucessão familiar é muito difícil, né? De empresa. Como é que você... Os caras começaram do zero, compraram o terreno do zero, começaram a fábrica do zero e aí, tipo... Talvez também, como tem o olhar do dono tão próximo, não tem processos bem definidos, né? Tipo, meio que vai fazendo... Pode ser uma fábrica grande, mas não tão grande, sei lá, tipo 30, 40 funcionários, né? Que o cara ainda toca muito da operação e tá tudo na cabeça dele e não delega, não tem nem noção do que ele faz. Ai...
Sempre foram tratados mais como braços operacionais do que como futuros donos. Ou seja, o senhorzinho falhou ao tentar fazer a sucessão da fábrica para os filhos. E nunca receberam isso que os dois toparam ficar na fábrica, né? Poderia não ter ninguém querer tocar na... E nunca receberam uma educação sólida sobre gestão, finanças ou estratégia. Sem um pai para liderar, a empresa começou a patinar. Mesmo com toda a estrutura, fábrica própria, terreno quitado, clientela consolidada, o caixa foi apertando. Os irmãos começaram a procurar desesperadamente alguém que pudesse ser a salvação do negócio. Acho que em vez dos caras tentarem caminhar com a própria perna, vamos aprender, vamos reorganizar a gestão e tal, o cara tentando procurar externamente, né, uma salvação. E foi nessa vulnerabilidade que o golpe aconteceu. Apareceu um sujeito com uma consultoria pequena que parecia ser a resposta para todos os problemas. Ele elogiava o potencial da fábrica, prometia trazer capital e experiência e se ofereceu para ser sócio e colocar tudo nos trilhos. Falava bem, parecia íntegro e sabia das dificuldades... Adoro, parecia íntegro. E sabia das dificuldades financeiras que a família enfrentava. No início, ele colocava algum dinheiro, mas sempre de forma estratégica, como quem queria ganhar a confiança antes de dar o grande passo. Até que chegou um momento crítico. A empresa precisava de um empréstimo robusto para quitar impostos atrasados e ter fôlego para retomar a produção. Ai, gente. Só que assim, pensa assim, ó, se a empresa está com um imposto atrasado, quer dizer que ela não está com a operação redonda, não está dando prejuízo. Ou seja, tudo bem que a gente, no curto prazo, o empréstimo paga ali, resolve e beleza. Só que, por outro lado... Tá tampando só com a peneira. Porque a operação precisa ser corrigida. Então, eles não tinham que ir atrás de alguém para arrumar dinheiro, para pagar, negociar esses impostos, né? Eles deveriam ir atrás de alguém para conseguir botar a casa em ordem e voltar a dar lucro, né, na operação. É difícil saber. Pode ser um problema financeiro e pode ser um problema operacional. Mas é um problema financeiro. Não, mas assim... Porque o financeiro que manda no operacional. Exato. Ou poderia ser foi algo de vendas também, por exemplo. Caiu a venda. Caiu vendas. E aí você tem uma estrutura cara que você não consegue... Então, tipo... É como o dinheiro só é um sintoma de outro problema que ele estava passando. Exato. Ou operacional ou comercial. O dinheiro sempre é só um sintoma de outras questões, entende? E o problema é você tentar resolver problemas de dinheiro só com mais dinheiro e não ajustando os erros que levaram àquele problema financeiro, né? É jogar água na chapa quente. A empresa não está dando lucro. Então o problema é eu preciso do empréstimo para pagar o imposto atrasado. Só que a empresa vai continuar não dando lucro. Aí as pessoas falam assim, não, mas logo as coisas se ajeitam, é a fase, é o negócio. Não, gente, quando a gente fala de empresa é sentar a bunda, analisar o processo, cortar custo, aumentar lucro e é isso, entendeu? Foi então que o investidor fez a proposta que selaria a tragédia. Vamos colocar o terreno e a fábrica no nome da minha empresa. Assim eu consigo aprovar o empréstimo com condições melhores. Depois a gente acerta tudo e volta para o nome de vocês. Ele queria transferir para ele para usar o terreno como garantia no empréstimo. Mas a pergunta é, por que eles não podiam fazer esse empréstimo com o terreno em garantia no nome deles? Mas, pelo menos o cara... Por outro lado, também o cara tá fazendo empréstimo no nome dele, né? Mas que estranho você fazer um empréstimo no nome de uma empresa para salvar outra empresa. Como é que você faz isso contabilmente falando? Como é que você bota isso na contabilidade? Eu faço um empréstimo no meu nome para poder... E aí, o imposto de renda? Meio esquisito. Bagunça. A família, aflita e confiando plenamente, aceitou. O terreno e a fábrica, o patrimônio de uma vida inteira... A fábrica também, foram transferidos para o nome da empresa dele. Por que eles... Gente, por que vocês não fizeram um empréstimo no nome de vocês mesmo? Confiava demais no cara, né? Tipo assim, talvez os dois não tivessem vivência de negócio, aí veio alguém com muitas afirmações e uma confiança grande, entendeu? O pai não tava dando tanto pitaco, falou, vou resolver, vou salvar. O pai já tava away já. Tava nem aí. E aí, acho que foi isso, uma pessoa muito confiante falando o que tinha que fazer e os caras aceitaram. Pouco tempo depois, o golpe se revelou. Esse homem vendeu a empresa dele para um grande grupo econômico e o terreno da fábrica, junto com toda a estrutura física da fábrica, entrou no pacote da venda. O cara pegou a empresa dos caras e vendeu. A família da Patrícia ficou de mãos abanando. Perderam o maior ativo que tinham e, para piorar, continuaram operando a fábrica.
agora pagando aluguel para usar o terreno que sempre foi deles. Nossa. Porque foi vendido para uma empresa. Nossa. Nossa, gente, mas é um golpe muito milionário isso. Resultado, uma dívida que dura gerações. Eles tentaram lutar na justiça, alegaram que foram enganados, mas como tudo foi assinado legalmente, sem provas do acordo verbal, a justiça considerou que eles sabiam o que estavam fazendo. Não havia contrato de sociedade, nem cláusulas que protegessem a família. Eles transferiram sem contrato. Eles transferiram sem contrato. Eles fizeram esse acordo que o cara ia fazer um empréstimo para eles, e o cara não fez o empréstimo? Ele fez o empréstimo? Não sei, ele no final fez o empréstimo. Hoje a fábrica ainda existe, mas com uma dívida pesada, sem patrimônio próprio e com margem de margens de lucro apertadas. Pagam aluguel ao grande grupo econômico, que agora é dono do terreno, e não tem mais nada para dar como garantia. A própria Patrícia, que nem fazia parte do negócio, sente os reflexos. Os empréstimos e dificuldades financeiras que ela e o marido enfrentam hoje têm origem direta nessa história. Essa história é um alerta brutal sobre confiança cega nos negócios. Não importa o quão desesperada esteja a situação. Tudo precisa ser formalizado. Todo acordo precisa passar por advogados. E, principalmente, ninguém precisa ser visto como tábua de salvação. Porque, muitas vezes, o que parece ser uma solução pode ser o começo do fim. Nossa, que dramático esse roteiro. E vocês, gente? Já viram algo? Ai, cadê? Fechei. E vocês, gente? Já viram algo parecido? Uma parceria mal feita, golpe de confiança, uma decisão que custou um patrimônio inteiro? Conta aqui nos comentários. Se esse pai tá vivo, ele morreu de desgosto, né? Nossa, imagina. Que dó. Eu acho que assim, esses golpes assim, geralmente são de pessoas... É até um pouco diferente esse, né? Que não era uma pessoa tão próxima, né? Geralmente são pessoas que têm um alto nível de confiança familiar. Que nem aquele da irmã, né? Amigos de longa data. E aí é mais compreensível que você faça alguma coisa sem contrato, porque tem uma proximidade maior. Agora, de fato, chegar um especialista lá de fora, entra, ganha a confiança dos caras. O cara sabe muito da operação. Aí vem falando as palavras certas pra os termos tirar a dor. Difíceis. Vem falando os termos. Aí que nem eles estão passando por um momento muito delicado. Daí chega alguém que entende muito, que tem uma empresa, que vem falando, tipo, mas a gente. Estão fazendo errado. Vem falando as coisas que eles queriam ouvir. Não é culpa de vocês. Não é culpa de vocês, vai dar tudo certo. A gente só precisa resolver aqui, a gente vai fazer um empréstimo. A empresa é muito boa. A empresa é muito boa. Vocês vão ficar muito rico. Não, tá vendo? É só uma questão aqui, ó. A gente ajusta aqui, pega o empréstimo aqui, já rapidinho, paga rapidinho vai resolver. A gente resolve. Óbvio que não vai vir nesse palavreado, mas vai ser assim, nesse tom sempre de trazer afago. Então os caras estão ali vendo o patrimônio depredar, dilapidar, culpa porque era dos pais e aí eles não estão dando conta de administrar, querem ajuda e chega alguém falando exatamente aquele tom acolhedor de vai dar tudo certo, e aí é uma sedução, assim. É uma sedução. Mas por outro lado também, assim, eu vejo que muita ingenuidade, né? Você transferir os bens da sua empresa sem contrato, só no gogó, um negócio milionário para outra pessoa, outro cara, outra empresa, e é isso. Acho que talvez passe ali também uma falsa segurança de é uma cidade pequena, as pessoas se conhecem, talvez esse cara conhece, eles já conhecessem essa pessoa da família, não sei quem, sabe, assim. Então passa uma noção de segurança que o mundo é menor do que ele realmente é e que, sei lá, talvez esteja próximo demais. E é muito engraçado como, às vezes eu falo assim para as pessoas, poxa, gente, não confia cegamente, pega advogado, faz, sabe, analisa, e aí parece que a gente é desconfiado, né? Mas, por outro lado, eu sinto que eu confio muito nas pessoas, assim, tipo, no sentido de que não, tem que confiar mesmo, confie nas pessoas, só que confie nas pessoas fazendo o que você deve fazer sempre a sua parte. Todos os casos de golpe que a gente traz aqui é sempre confie, mas faça a sua parte, sabe? Assim, tipo, confie em Deus, mas tranque seu carro. Tipo, vamos fazer assim? Vamos, mas vamos fazer bonitinho. Vamos resguardar, sabe, assim. Exato. Não faça meia boca, não faça chunchado. Triste, né? E ainda assim, vamos combinar que
tomar um golpe ainda com todos esses contratos, ainda assim seria uma grande dor de cabeça, né? Porque assim, Que também dá pra tomar a justiça golpe, no Brasil... É lenta, às vezes o cara poderia ter feito tudo isso. Nós já tomamos uns golpes fazendo tudo certo. E Exato. na hora de executar, na hora de citar a pessoa já é um problema. Na hora de executar, a pessoa não tem patrimônio. Você tem todos os pontos a seu favor, você tomou o golpe, você tem as provas, você tem documentos, você tem tudo. E mesmo assim, às vezes na justiça você não consegue... Tipo, seus direitos garantidos, porque é lento, porque demora, porque tem muito buraco. É custoso. A gente já tomou vários golpes e nenhum deles a gente conseguiu reaver o dinheiro. É. Estando certo e estando feito o contrato bonitinho também. Então, assim, dica 1, não tome golpes. E dica 2, tenha contrato. Eu acho que existem dois tipos de golpe. Existe golpe de estelionatários profissionais, são mais difíceis de fugir. E existem golpes de oportunistas. Pessoas oportunistas que veem uma brecha e dão golpe porque é mais fácil, entendeu? A gente já tomou os dois já. Esse cara parece mais de caso pensado, assim, né? Será? Acho que sim, pô. É muito difícil se aproximar de uma fábrica e não, é um golpe. cara mau caráter que tá ali rondando no mercado. Mas a proposta que ele fez, do jeito que ele saiu, ele tinha caso pensado. Não é imperícia, não. Tipo, o cara... É malandro mesmo. Malandro. E vendeu, né? Vendeu. Mas como que o cara desse tem uma empresa milionária e vende pra um grupo multinacional grande, tipo, sendo oportunista desse jeito, sabe? Nossa, muito rolo, né? Muito rolo. Então, ou seja, confie em Deus, mas tranque seu carro. Confie nas pessoas, mas faça os contratos bem feitos, entendeu? Porque mesmo assim ainda pode dar merda, sabe, gente? Agora imagina se não tem. Coitados. Coitadas da família. Galera... Mais alguma coisa, Teu? Não, é isso. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Money Expert, meu programa de influência financeira, clica aqui no link da descrição do vídeo. A gente manda mais informações e sempre que tiver vagas abertas, a gente também avisa por lá. Se você gostou desse episódio, deixa aqui o seu like, o seu comentário e manda esse episódio aqui pra alguém que se você acha que tá passando por um golpe aí, que tem que ficar ligado, não passar esse nome pro contrato de ninguém, manda aí. Parem de cair em golpes. Para de cair em golpes. Você também tem uma história de perrengue financeiro, minha gente? Manda aqui pro e-mail histórias@boletosbabados.com, a gente roteiriza e vai ser uma honra contar a sua história por aqui. Um grande beijo no coração de todo mundo e até o próximo episódio. Beijo.